Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, que tem o título Amar ao Próximo como a si mesmo, Allan Kardec nos fala sobre os seguintes itens. O mandamento maior. Façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. A parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, além das instruções dos Espíritos. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz 3 passagens do Novo Testamento. 2 do Evangelho de Mateus, nos seus capítulos 22 e 7, nos versículos 34 a 40 e 12, respectivamente. Do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 31. Além da parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, sabendo que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, resolveu lhe fazer o seguinte questionamento. Mestre, qual o mandamento maior da lei? O que Jesus lhe responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas aqui tens o segundo, que é semelhante a esse. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Fazei aos homens o que querais que eles vos façam. É nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai os homens como quererias que eles vos tratassem. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolve prestar contas com os seus servos. E, fazendo as contas, descobre que um deles lhe deve 10.000 talentos. Pedindo para que salde o seu débito, este lhe informa que não tem condições para lhe pagar, o que faz com que o patrão mande-lhe vender ele mesmo, a sua esposa, seus filhos e todos os seus bens para saldar a dívida. Imediatamente, este cai-lhe aos pés, pedindo misericórdia e clemência, paciência para que ele pudesse ter tempo para lhe restituir tudo. Movido pela compaixão, o patrão resolve perdoar-lhe a dívida. Saindo dali, este mesmo que era devedor encontra um colega que lhe devia 100 denários. Pegando pelas mãos, manda-lhe que ele lhe pague o que ele lhe deve, o que este também diz que não tem condições. E se ajoelha, fazendo exatamente como ele fizera com seu patrão, pedindo clemência e misericórdia. Só que ele não resolve aceitar aquilo que o seu devedor lhe pedia. E faz muito mais. O encaminha para a prisão. E só de lá sairia quando ele quitasse a sua dívida. Os colegas que viram toda a situação ficaram entristecidos e resolveram relatar ao chefe deles, ao patrão, aquilo que acontecera. Imediatamente, refletindo sobre essa situação, o patrão resolveu chamar aquele servo e pensou, servo mau, pois que eu perdoei essa dívida, porque ele não perdoara a quem ele devia. E ele fez que o devedor fosse entregue aos seus algozes, lhe colocando em prisão e dizendo que de lá também ele só sairia quando lhe quitasse aquilo que lhe devia. Jesus arremata a parábola nos informando exatamente que o Pai Celestial fará a mesma coisa conosco, se nós não perdoarmos com o coração, mutuamente, aquele que nos deve. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que nós quereríamos que fizessem conosco, é a expressão mais segura, mais forte e completa da caridade. Ela exemplifica exatamente tudo aquilo que o homem deve realizar para com o próximo. E não há roteiro mais seguro, mais completo, para que isso seja realizado e que nós tomemos isso como uma forma de proceder, pois que nós devemos desejar aos outros aquilo que nós desejamos para nós. Pois, por que nós exigiríamos mais daqueles que são nossos semelhantes, mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento,
se nós verdadeiramente não fazemos o mesmo com eles? A partir do momento que essas máximas elas forem executadas, forem realizadas, nós estaremos destruindo o nosso egoísmo. E os homens, a partir do momento que colocarem como regra de conduta na terra, imediatamente eles conhecerão a verdadeira caridade e fará com que reine a paz e a justiça. Não haverá mais ódio e nem dissensão. Apenas a união, a concórdia e a benevolência mútua. Numa outra parte desse mesmo capítulo, o Allan Kardec nos traz duas passagens dos evangelhos de Mateus e de Marcos, quando os evangelistas nos informam que Jesus fora procurado pelos discípulos dos fariseus e pelos herodianos. Estes queriam enredá-lo numa situação, num plano macabro, quando eles fazem o seguinte questionamento ao mestre: é-nos permitido pagar ou não o tributo a César? O que Jesus recebe aquela pergunta, os chamando de hipócritas, e lhes dizendo: por que me tentais? E imediatamente o mestre amado pede que lhe deem uma moeda e lhes pergunta: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles lhe respondem: de César. Pois Jesus lhes retruca, dizendo: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na realidade, essa pergunta que fazem a Jesus, havia um plano por trás dela. Queriam enredá-lo numa situação que era excitá-lo contra as autoridades romanas e os judeus que eram dissidentes, que não concordavam com o pagamento daquele tributo que os romanos lhes impunham. Era tão revoltosa essa situação por alguns desses judeus que eles fizeram aquilo de um artigo de religião, religioso. Fizeram um partido para brigar contra o pagamento desse tributo. Imediatamente, aqueles que formularam essa sentença queriam que Jesus, dependendo do que ele dissesse, pudesse traí-lo nas suas palavras e fazer o que ele fosse de encontro, ou contra os romanos, ou contra esses judeus dissidentes. O que o mestre lhes dá uma grande lição, que era, na realidade, lhes informando que nós devemos dar de acordo com o que nós devemos a quem merece especificamente. E é exatamente assim que ele coloca nas suas palavras: dai a César o que é de César. Com esta sentença, quando Jesus responde, nós devemos entender que, não de uma maneira geral, mas sim de uma maneira específica. Como em todas as lições do Mestre Amado, elas têm verdadeiro significado por trás. E nós vamos entender que não é simplesmente uma situação generalizada, mas sim algo específico, algo circunstancial que for acontecido num momento particular. Pois que Jesus exemplificava com isso que nós devemos tratar a todos como nós queremos como nós devemos ser tratados e queremos que nos tratem. Nas Instruções dos Espíritos, Allan Kardec trabalha com 8 mensagens nesse capítulo, que fala sobre a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos e se devemos nos expor à vida por um malfeitor. Vamos trabalhar uma de cada. Na mensagem sobre a lei do amor é do espírito Lázaro. O mesmo nos informa que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que este é o sentimento por excelência e que este sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou seja, do progresso realizado. Sobre a mensagem do egoísmo, sobre o egoísmo, quem nos passa a mensagem é o Espírito Emmanuel. O benfeitor nos afirma que o egoísmo, esta chaga da humanidade, que deve ser banida da terra,
ela nos impede a nossa felicidade e que ao Espiritismo está reservada a tarefa de ascender a nossa Terra, o nosso orbe, na escala da hierarquia dos mundos. Sobre a fé e a caridade é de um espírito protetor. O mesmo nos informa que a caridade sem a fé não é o suficiente para manter uma harmonia entre os homens e garantir a verdadeira felicidade. E que a caridade austera, aquela que é praticada com obrigação e sem interesse, somente a fé pode inspirá-la. Quando fala sobre a mensagem do caridade para com os criminosos, é do espírito Isabel de França. A benfeitora nos afirma que a verdadeira caridade é um dos sublimes ensinamentos que Deus nos deu, que deu ao mundo, que nós devemos amar os malfeitores, que nós devemos amar os desgraçados como criaturas de Deus e que o perdão e a misericórdia lhes chegarão assim que se arrependerem, assim como para nós também. Quando, na última mensagem que fala sobre a questão de se devemos expor a vida a um malfeitor, a resposta é do espírito Lamennais. O benfeitor nos informa diretamente o seguinte, que o devotamento é cego e que nós devemos salvar, sim, a um inimigo. Que após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, possamos nós estarmos mais caridosos e amorosos. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Muita paz, boa leitura.